No vídeo de hoje nós queremos responder a pergunta: as eleições se aproximam, e agora? O que eu faço? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal onde comunicamos o Evangelho de forma simples, direta e bastante objetiva. Antes de entrar no tema do vídeo de hoje, por favor, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, comente, é muito importante que você faça parte desse projeto que já tem abençoado a vida de tantas pessoas. Hoje, falta exatamente menos de 10 dias para a eleição e com certeza uma inquietação, uma preocupação tem pairado nos nossos corações. Para falar sobre esse tema com viés bíblico, eu quero trazer você um contexto, o contexto da relação dos cristãos com as figuras de autoridade. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 13, verso 1 e 2, o seguinte: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra Deus que as ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Perceba que o apóstolo Paulo ele faz questão de escrever essa carta aos irmãos de Roma, a igreja que estava em Roma, e ele faz questão de falar sobre uma relação saudável que os cristãos deveriam ter com os romanos, mesmo sabendo que os romanos eram perseguidores dos cristãos. A história da igreja mostra isso, que muitos cristãos foram mortos, degolados, jogados dentro do Coliseu para serem estraçalhados por feras, por leões. Mesmo assim, a orientação de Paulo é que eles se relacionassem com uma forma saudável com as figuras de autoridade. Porque Paulo dá um bom motivo para isso. Ele diz que essas figuras de autoridade foram colocadas no seu lugar por Deus. Elas não estão ali por suas próprias vontades, elas estão ali porque Deus as constituiu. E é interessante observar que, nesse sentido, Jesus é o nosso maior exemplo sobre como lidar com autoridades, inclusive autoridades que às vezes são desumanas, são injustas, como o Império Romano eram com os cristãos. Em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15, nós vamos encontrar os fariseus tentando criar uma situação para colocar Jesus à prova, para surpreender Jesus em algum tema no qual ele pudesse ser reprovado, porque até então não havia culpa, não havia dolo, não havia nenhum tipo de experiência que reprovava Jesus. Então eles perguntam sobre o imposto e eles lançam a seguinte pergunta para Jesus: é lícito, é permitido, é correto pagar o imposto para César ou não? Diante dessa pergunta, Jesus responde, e ficou registrado no verso 19 de Mateus 22 a seguinte resposta de Jesus: tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são o nome e a cara dos que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, Jesus ele nos ensina a sermos um povo sujeito às figuras de autoridade, mesmo que essas figuras de autoridade sejam injustas, sejam desleais, sejam desumanas, ajam com corrupção, ajam por interesses próprios. Nós precisamos ter uma atitude de sujeição a elas, de respeito a elas. Esse é o modelo que Cristo ensinou. No segundo vídeo, eu quero falar um pouquinho mais sobre como esse contexto se aplica a esse cenário de menos de 10 dias que falta para a eleição. Não perca o próximo vídeo. Um abraço e até lá, se Deus quiser.